Porque a ideia que esse rapaz tem é o quê? Quem crer será salvo. Entendeu? Então, de fato, as duas coisas é verdade. Só que, como eu vou rejeitar o batismo, sendo que o que é o batismo? O batismo é uma confissão, presta atenção, o batismo é uma confissão física de que você morreu para o mundo e você nasceu para Deus. Como essa confissão funciona? Quando alguém morre, o que você faz com ela? Essa pessoa? Você sepulta. Então nós passamos, 1 Pedro, nós somos sepultados com Cristo pelo batismo. Está lá escrito. Somos sepultados com Cristo pelo batismo. Então quando alguém morre, você enterra. Então o batismo das águas é você declarar diante dos homens e dos anjos que você morreu para o mundo. E quando você volta das águas, você está ressuscitando. Você morreu e foi enterrado, como Jesus. E quando você sai das águas, você está prefigurando Cristo, sendo ressuscitado dentre os mortos. Como que eu vou dizer que o negócio desse é importante? Mas existem ocasiões, não tem como. Entendeu? Então é certo descer nas águas. Como todo cristão verdadeiro tem que descer nas águas, tá? Mas existem situações atenuantes que não tem como. Fala, pastor. Jesus batizou. Entendeu? Jesus foi o primeiro a passar nas águas. E ele é o modelo para a gente copiar. Entendeu? Se fosse necessário, ele não teria dado o batismo. E o que Jesus falou para João? Vocês lembram que Jesus falou para João quando ele foi batizado? Necessário nos é cumprir. Necessário nos é cumprir. Então ele disse: é necessário. Eu posso ficar com uma ideologia humana ou com o que Jesus disse. Eu fico com o que Jesus disse. Entendeu? É necessário. Entendeu? Então, é 100% importante o batismo? Sim. Tem que descer nas águas. Eu acho que é totalmente desnecessário. O que eu acho não muda o que a palavra de Deus diz. Entendeu? Eu sempre usava essa expressão para explicar as coisas para as pessoas. Eu vou usar aqui como um exemplo para vocês. As pessoas falam: eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo outro. Gente, o que eu não acredito não muda as coisas que são leis. Então vou fazer aqui uma declaração de fé. Gravidade, eu não acredito em você. Eu te rejeito e te ignoro. Você não tem o poder de me puxar para baixo. Funcionou? Não, mas peraí, eu não acredito na gravidade. Eu te ordeno em nome de Jesus que você pare de funcionar. Eu vou voar até o Bruno. Resolveu? Então, leis estabelecidas, se você acredita nela ou não, elas vão permanecer funcionando. Porque o que foi estabelecido por Deus não pode ser alterado. Por que é necessário a gente receber Jesus e descer nas águas? Porque a lei impera. Quando nós recebemos Jesus, nós morremos para a lei. Nós morremos para o mundo. Para quê? Para ser de Cristo. Entendeu? E o corpo enterra. Se não enterrar, alguém aí guardou algum defunto dentro de casa, gente? Alguém conhece? Alguém? Não, morreu. Enterra. Não é assim que funciona? Então, na próxima oportunidade que alguém falar isso para você, você faz a seguinte pergunta para ele: o que você faz com alguém que morre? Ele vai ter que te responder de forma sensata: enterra. Então, quando você recebeu Jesus, você morreu com o mundo, então você tem que ser enterrado para poder ressuscitar novamente com Cristo. É só uma figura, mas extremamente necessária. Nós não podemos fazer na terra, senão nós matamos o irmão de verdade. Imagina eu jogar ele lá e jogar no terra dele. Ou joga dentro do
furar e falar, não vai funcionar. Então, voltando agora ao assunto, o primeiro assunto. Gente, vocês entenderam a questão do batismo das águas? Batismo por imersão, não por aspersão. Não, aquilo lá ninguém joga terra na cabeça. Isso é um óbvio. Se eu ver alguém enterrar alguém cada um com ele jogar, alguém já viu alguém dizer? Eu nunca vi. Mas tem igreja já evangélica usando esse tipo de batismo. Isso aí é aspersão. Isso aí não é o batismo. O batismo é descer. É por imersão. Imersão. Você tem que ser enterrado completo. O enterro ele é completo. Entendeu? Você não vai pôr uma pessoa lá no cada um pouquinho de terra. Pronto. Está enterrado. Isso não existe. Isso é irreal. Você entendeu? Não existe. Aquele negócio de jogar água não é bíblico, tá? Está tudo errado. Agora vamos para o primeiro assunto sobre o sofrer por Cristo. Isso é muito interessante. Primeiro, vamos pensar o seguinte: o que é sofrimento em Cristo? Porque se você não tiver a resposta dessa pergunta, as pessoas vão te enganar. O que é sofrer em Cristo? Negar a si mesmo. Não respeita, mas não acrescentaria. O que é mais? Sofrer com Cristo. Só negar a si mesmo? As renúncias. Isso é uma boa. Depois, quando a gente entrar no assunto da festa, vai assustar nos trabalhos. Vamos lá. Vamos lá. Renúncias. Morrer para si mesmo. O que mais é sofrer? Eu preciso, presta atenção, gente. Nós precisamos urgentemente chegar na unidade da fé. O que é chegar na unidade da fé? É todos nós pensarmos do mesmo jeito sobre o mesmo assunto. A nossa igreja, nós estamos falando de nós, não tem nada a ver com a vida dos outros, o Senhor dos outros é Jesus Cristo. A igreja lá não esquece eles. Aqui é assunto, a partir da vamos lavar nossa roupa suja, tá bom? É nossa roupinha, é nossa máquina de lavar roupa. A nossa igreja precisa se concentrar em ter unidade na fé. Sabia disso? E para ter unidade na fé, nós todos temos que pensar de um mesmo modo. Nós todos temos que ter o mesmo modo de agir. Nós temos uma questão só e já apareceu duas mentalidades: renúncia e negar-se. Tem mais? Tem mais, gente? Oi? Depende do ponto de vista, sim, é não. Porque eu posso me negar para algumas coisas e me liberar para outras. Entendeu? Eu posso me renuncio, eu não vou ter mais rede social, mas eu me enterro no Netflix da vida. Entendeu? Vamos lá. Porque quando a gente entrar no assunto de negar-se a si mesmo, quando a gente entrar no assunto de tomar a sua cruz, e a gente vai entrar mais futuramente, vocês vão ficar assustados. Porque a maioria de nós não tem inteiro conhecimento do assunto. Presta atenção. Vamos lá. Abre Gálatas, capítulo 1. Vamos começar a assustar vocês. Eu não queria entrar nesse assunto, mas é legal que a gente está falando de alguém para trazer uma informação que é importante para vocês. Vamos lá. Eu vou achar o versículo. Gente, se vocês puderem me ajudar, me ajuda com o texto que está em Gálatas que diz que Jesus nos tirou desde
Agora, não dou muito exemplo. Normal, gente. Gálatas 1, deixa eu ver se versículo 4. Gálatas 1, 4. Vamos ver como é que está a tradução aqui. Está bem. Essas traduções estão tudo diferente. Mas a original, a fim de nos desarraigar ou nos arrancar desde as raízes. Vamos ver aqui como é que está aqui. O qual se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar neste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Não é. Mas a tradução, tem uma tradução, agora eu não lembro qual é delas, se puder vai analisar. Ele diz, para nos arrancar desde as raízes. Desde as raízes. Se você arranca uma planta de um lugar, desde as raízes, o que sobrou desta planta naquele lugar? Nada. Se ela foi arrancada desde as raízes, não sobrou absolutamente nada. E a Bíblia fala que ele nos arrancou desde as raízes deste mundo. Deste mundo. Eu preciso me renunciar por uma coisa que eu não estou lá. Eu preciso me negar por uma coisa que eu não tenho nenhuma ligação. Se eu sou arrancado desde a raiz, depois eu acho e eu jogo no grupo para vocês lá a versão correta, né? Se eu fui arrancado desde as raízes deste mundo, por que eu vou sofrer para me tirar? Ou se você for em Colossenses diz assim, que o Senhor nos tirou da onde? E Ele nos tirou e nos transportou. Nós estamos na potestade aqui. Nós fomos tirados. Jesus disse, no mundo tereis o quê? Na onde você tem aflição? No mundo. Aí depois ele fala assim, mas tenha bom ânimo. Por quê? Aí se você vai lá em 1 João, ele vai falar outra coisa. João fala assim, e o que é que vence o mundo, senão a nossa fé? E aí se eu voltar no 9 foi Romanos, eu vou ler, e o meu justo viverá. Repita comigo, viverá. De novo, viverá. Então a sua vida inteira, em todas as áreas e em todos os sentidos, tem que ser pela fé. É pela fé. Então eu fui arrancado desde as raízes, ou eu fui transportado para o reino do seu amor. Hoje eu estou no reino do seu amor. Eu me vejo no reino do seu amor? Sim ou não? Não. Você está se vendo? Aqui nós estamos vendo o reino de Deus. Não. Eu me sinto no reino do seu amor? Sim ou não? Sim?
Eu gosto de fazer essa pegadinha, todo mundo apanha. Eu me sinto no reino do amor. Sim. Se eu estou me sentindo no reino do amor, eu preciso de fé? Sim ou não? Mas fé é um sentimento? É um fato, uma convicção. Então, mesmo que eu não me sinta, mesmo que eu não me veja, isso não quer dizer que eu não. Isso quer dizer que eu estou, mas às vezes vai ter dia que eu não vou me sentir, vai ter dia que eu não vou me ver, mas isso não muda o fato de eu estar. Isso não altera o fato. E se eu sou justo e eu vivo pela fé, e qualquer circunstância da minha vida não muda o fato de onde eu estou, isso quer dizer então que sofrimento que eu passo por Cristo não é dor física, não é problema financeiro, não é falta de paz, não é dificuldades no lar, não é. Porque as pessoas vinculam os sofrimentos de Cristo a estas coisas. E estas coisas não é sofrer com Cristo. Porque se essas coisas é sofrer com Cristo, a morte, a ressurreição dele não é completa. E a obra redentora não foi completa. Presta atenção. Não foi. Porque se eu preciso carregar a enfermidade, como que eu vou crer que ele carregou a enfermidade? Ou é, ou não é. Ele carregou ou não a enfermidade? Carregou. Qual que é o problema do crente? Vamos lá. O problema do crente é que ele ora errado. Vamos lá. Vamos ver se nós temos aqui a mesma mentalidade. O pastor não pode responder. Se cair é pelado. Você fica quieto. Vamos ver se nós temos a mesma mentalidade. Eu gostaria que você fizesse uma oração de cura para você. Quem fica falando? Amém. Faça você. Uma oração de cura. Isso, para você. Só para entrego no desejo do Senhor, se cumpra a vontade dele no meu coração, fisicamente, estruturado, sarado pelo poder do sangue de Deus. Amém. Vai, vai, eu vou você. Mas a oração de cura, vai. Eu te dou e te agradeço pela sustentadora e você sarado. Isso, vamos lá. Vai. Todo mundo lá. Senhor, eu te agradeço porque em tudo eu sou sarada, em tudo eu sou livre, porque o Senhor carregou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas suas pisaduras eu fui sarada. Amém. Todas essas orações que vocês ouviram são de cura, mas todas elas são oração de esperança e não de fé. Não, pastor, de fé. Não é. Porque você está pedindo para Deus fazer algo. Você está chamando Ele para fazer algo. Isso não é fé. Isso é esperança. Vocês querem saber a diferença? Eu vou orar uma oração de fé para a cura. Pai, eu te agradeço porque o meu corpo é completamente sarado. O dia que eu recebi o seu filho, eu recebi a vida. A vida de Deus está no meu corpo mortal. O meu corpo é perfeitamente e completamente sarado. Da sola dos pés ao alto da minha cabeça, eu sou curado. Vida de Deus que habita em mim, vivifica o meu corpo mortal. Traz a saúde que eu já tenho e faz ela se manifestar no meu corpo. Isso é uma oração de fé. Ai, Senhor, verdadeiramente o Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, e eu reputei por aflito e ferido de Deus, mas o Senhor foi transpassado por causa dos meus pecados, o meio das minhas iniquidades, o castigo que me traz a paz, está no Deus de Deus, e Deus suas pisaduras, eu sou sarado. Sim. Agora, fale para o seu
corpo, que você administra. O que eu fiz já foi feito. Agora você ministra para você o que foi feito. Viu a diferença? O que eu fiz já foi feito. Eu te dei a palavra. E eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Mas agora você precisa catar essa palavra e dar ordens dela para você mesmo. Você fala para você a sua condição. Você não fica falando para Deus: eu sei o que o Senhor fez, eu sei o que o Senhor fez. Não, Ele também sabe o que Ele fez. Agora você fala para você o que está feito. Todas as orações são orações de esperança. Senhor, o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Eu te agradeço porque tu és o meu pastor e nada me faltará. Esperança. A Bíblia não diz que são 3 coisas: o amor, a fé e a esperança. E o maior deles é o amor? Sim. A esperança. A única oração que nós podemos fazer até ficar roxo, e nós nunca seremos respondidos, a não ser um determinado tempo. E é onde a nossa esperança fica: Jesus voltará. Nós esperamos a volta dele. Nós podemos fazer uma intercessão de 36 horas. Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta, teu povo clama, volta, Jesus, agora, Jesus, vai, solta o mesmo, Jesus, não vai, porque é o tempo determinado que eu tenho. Só que eu tenho que viver a minha vida na esperança da volta de Jesus. Isso é a esperança, e a única esperança que nós temos que ter. Então tem a esperança, aí vem a fé. A fé, deixa eu resumir a fé aqui. Eu tenho ensinado muito isso para as pessoas. Se eu fosse resumir a fé em 1 minuto para você, eu resumiria da seguinte forma: fé é chamar aquilo que não é como se já fosse. De novo, fé é chamar aquilo que não é como se já fosse. O que não é? O meu corpo ainda está doendo. Então ele é sarado? Não. Mas eu vivo pela fé. Então como que eu falo? Eu tenho que chamar aquilo que não é como se já fosse. Eu tenho saúde. Meu corpo é pleno e forte. Sabe uma oração que eu faço? Sempre. E eu já percebi muito isso no meu corpo físico. Eu oro da seguinte forma: o meu corpo físico conta 44 anos, mas eu tenho a metade disso no meu corpo. Eu tenho a metade. Eu tenho um corpo de 20 e tantos anos, uma energia de 20 e tantos anos. Romano, você está falando bobagem. Peraí, a Bíblia fala que nós estamos debaixo de uma superior aliança, com superiores promessas, correto? O que aqueles caras falou para Josué? Eu estou com 40, estou com 80, mas eu tenho força de 40. Se aquele cara, debaixo de uma aliança inferior, com uma promessa inferior, podia ter a força da metade da idade dele, e eu estou numa maior, porque eu não vou capaz de para mim. Porque eu acho que não é bem assim, que eu acho que é um fato. Se Deus deu um vigor para um cara de 80, ele vai dar para mim com 40. Eu vou ter força física da metade. Por isso que eu falo, eu tenho tantos anos, eu tenho testemunho, eu falo, tá novo ainda. Tá para viver, Moisés começou a viver o evangelho com 80. Ele começou. Isso é tudo jovem. Tudo novinho. Então eu vou voltar para a estrada principal aqui. Então presta atenção. Então se eu vivo por fé, e fé é chamar aquilo que não é como se já fosse. Repita comigo. Fé é
força. Fé é chamar aquilo que não é como se já fosse. Já é? Não. Mas como que eu falo sobre aquilo? Como se já fosse. Isso é fé. Então você pode catar qualquer área da tua vida e começar a chamar por fé, mesmo que ainda não seja, porque o justo vive pela fé. Ele vive, e a sua vida está baseada e respaldada nisso. Eu não acredito nisso, não vai mudar o fato. Lembra da historinha da lei da gravidade? Lembra? O que você não acredita não muda aquilo que está escrito. Aquilo que você acha que não é bem assim não vai mudar o que é. O que está estabelecido por Deus não pode ser mudado, acreditando você ou não. Vamos lá, agora vamos ler aqui Efésios, acho que é capítulo 4. Eu preciso trazer vocês aqui rapidinho. Isso é importante. Eu habito, eu não vou estar lá. Eu moro lá, é o lugar da minha residência. Exato. Eu vivi um pouquinho diferente, porque o habitar no esconderijo do Altíssimo ainda estava ligado à antiga aliança, eles tinham que ir até um determinado lugar. Dentro da nova aliança, eu sou a habitação do Altíssimo. Eu sou a morada de Deus no Espírito. Aonde eu estou, Deus está. Aonde eu vou, Deus vai. Aonde eu coloco a minha mão, é Deus colocando a mão dele através da minha. Quando eu abro a minha boca para falar com alguém, é a boca de Deus falando através de mim. Prova, pois já não sou eu que, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, onde você for, Ele vai. Onde você estiver, Ele está. Onde você for, não, Ele foi. Não é assim? Mas a gente às vezes é meio religioso, isso nos atrapalha. Vamos lá, Efésios capítulo 4. Versículo 11. Amém? Vamos ver qual é a tradução que está lá? Isso, eu gosto disso. Ali tem duas traduções, tá, gente? Ali tem a King James e tem a Corrigida, tá? Vamos lá. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deu para entender que ele deu 5 dons da palavra? Deu? Sim ou não? Sim, né? O de baixo é a mesma coisa que está na corrigida. E ele mesmo deu outros para apóstolos. Vamos lá. Eu gosto disso. Agora começou a ficar legal. Com o propósito, repita a palavra, propósito. Por que ele deu o apóstolo, o mestre, o profeta, o pastor e o evangelista? Ele deu porque ele não tinha nada para fazer? Não, ele deu porque ele tinha um propósito. Deu para entender? Ele tem um propósito. Já eles têm um propósito. O propósito de fazer o quê? De aperfeiçoar os santos. Apagar a luz. Isso, obrigado, tá melhorando? Então ele fez tudo isso com um propósito. E qual é o propósito? De aperfeiçoar os santos.
aperfeiçoar. Sabe o que significa no original aquela palavra ali? Eu não vou ficar trabalhando muito grego para vocês não ficarem confusos. Mas sabe o que significa a palavra aperfeiçoar ali? Significa trazer maturidade. Deu para entender? Então ele colocou o profeta, o mestre, o pastor, o evangelista, para trazer o quê? Maturidade para os santos, para a obra do ministério. Está falando da nossa função do corpo, para que o corpo de Cristo seja, repita a palavra edificado, de novo, edificado, mais uma vez, edificado. Sabe o que o Paulo está falando aí? Essa palavra edificado no grego original é a mesma palavra que ele usa para dizer o que acontece quando você ora no Espírito. Sabe por que Deus colocou o Milton todo domingo aqui para pregar para nós? Para ele auxiliar como cooperador do Espírito Santo para o nosso amadurecimento. Se eu não respeito o ministério dele, eu não respeito o Espírito Santo que colocou ele para isso. Se eu desonro ele, eu desonro o Espírito Santo. Se eu falo com respeito com ele, eu faço com respeito com o Espírito Santo. Porque quem colocou ele ali, com o propósito do nosso aperfeiçoamento, é o Espírito Santo. Eu não gosto dele, você não precisa gostar dele. Você tem que respeitar o nome dele. No dia que você começar a dar com Deus de verdade, você vai descobrir que você não precisa gostar, você vai ficar amado. E você vai ter que ajudar a carregar os fardos também com ele. Mas eu não vou falar disso não, para nem ficar de mal de mim agora. Então nós temos um propósito, e esse propósito é para o ministério. Eu estou aqui com um propósito. Na próxima quinta, a Gisele vai estar aqui com um propósito. Os propósitos são diferentes, mas o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério é o objetivo final. Estão conseguindo me acompanhar? Então cada função precisa estar unida. Vamos continuar, vai para o próximo texto. Até que todos alcancemos, agora eu vou para a corrigida, até que todos cheguemos à unidade da fé. Repita comigo: unidade, de novo, unidade da fé. Mais uma vez, unidade da fé. Nós temos unidade em fé. Temos ou não? Quem aqui acha que nós estamos levantando a mão? Ixi, quem levanta a mão? Se nós não temos unidade, agora vai ficar meio dolorido. Pastor, porque coisa que são corretas, você me defende. Se nós não temos unidade, então nós temos o quê? Fala mais alto, gente. De novo. Se nós não temos unidade, o que nós temos? E o que acontece com o corpo dividido? O quê? Ih, deu ruim. Nós temos um problema gravíssimo. Então, eu fico, é por isso que cada vez que eu vejo o Vitor, eu vejo um pouquinho menos de cabelo. Quando eu comecei a ser pastor, eu era cabeludo, sabia? Levou 8 anos, não quero que você se desesperar, tá? Você ainda está no primeiro. Repartiu no meio. Abriu-se o mar do cabelo aqui. Unidade. Se você não tem unidade, você tem divisão. Nós temos unidade? A resposta de vocês para mim foi? Não. Eu que disse? Não. Vocês disseram. Eu pensei que tu disse. Olha eu aqui, estou lavando minha mão. O pastor vai ver testemunho que foi eu que disse. Então, se nós não temos unidade, nós temos divisão. E se nós temos divisão, nós não vamos subsistir. Nós não vamos crescer. Nós não vamos melhorar. Nós teremos muitos problemas internos, um pior do que o outro. E o pior é que Deus
Gente, você quer saber como que é a vida de um pastor? Vai na curva de um rio, porque tudo que passa tem mostra ficar lá. A vida não mostra essa, ninguém te convida para um churrasco, mas te chama para o velório. Mas sério, há quantos anos que tem o ministério? 1 ano? 2 anos? Quantos churrascos você foi convidado? Nenhum ainda! Gente, vamos fazer um churrasco para convidar o pastor, né? Melhor você já veio bastante, já. É todo mundo quem na chácara dele. A chácara do pastor é a chácara da igreja, mas a chácara do irmão é a chácara do irmão. Não é? Oi, qualquer dia desse eu vou começar a fazer moto Uber que eu tô moto, vai dar mais dinheiro, cara. Tudo que é teu é nosso, tudo que é nosso é nosso. Tomando as inchadas lá também, né? As inchadas lá é nossa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Então, o que nós precisamos? Chegar à unidade da fé. Sabe por quê? A cada 15 dias nós estamos tendo isso daqui? Para puxar cada um de nós para nós termos unidade na fé. Meu Deus, deixa eu escolher. Vamos lá. E ao conhecimento do Filho de Deus. Repita a palavra, conhecimento. De novo, conhecimento. No original, aquela palavra significa epignose, que traduzindo quer dizer o conhecimento que vem através de um relacionamento. O conhecimento que vem através de relacionamento. Então o Milton vem aqui no domingo, sobe no púlpito e ministra o relacionamento dele com Deus. E aí nós ouvimos e falamos: olha, eu quero isso para mim. E aí eu vou me relacionar com Deus do jeito que o Milton me ensinou. E aí eu começo a ter um conhecimento, que é a epignose, que vem através do relacionamento. Quando ele ministra, eu recebo um pedacinho da graça de que aquele relacionamento dele produziu. E aquele pedacinho vem para mim, e eu ganho aquela graça e aplico na minha vida. Entendeu? Por quê? De novo, volta o texto anterior agora, por favor. Peraí. Obrigado. Aqui. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Como que o Espírito Santo nos edifica? Não estou falando do processo que traz edificação, mas o que o Espírito Santo traz para nós que produz a edificação. Não, isso é o processo. Não, isso faz parte do processo. Oi? Corrigir? Não, faz parte do processo. Olha só como a nossa unidade da fé está aqui. A pergunta é: o que o Espírito Santo traz para nós que produz a edificação? Não. Não é mudança, não é comunhão. Está vendo como a nossa unidade da fé está ruim? Meu Deus! Vamos buscar no Google. Graça e paz vos é dada por revelação. Quando eu estou orando no Espírito, eu estou entendendo que eu estou orando? Não. Então isso está me produzindo algo, entre aspas, para mim, na minha alma? Não. A palavra de Deus é poderosa para salvar o que é a minha alma. Mas quando Deus vem e revela a palavra dele, aquela revelação é um tijolo da edificação que Deus está construindo na minha vida. Então, o princípio me leva a um lugar que me traz revelação, e é a revelação da verdade que está me edificando. Então, quanto mais eu oro, que é só um princípio, eu vou abrir a porta para
para o Espírito Santo trazer revelação. E a revelação que é a edificação para nós. Conseguiram entender isso? Fala, fala. Isso, mas quem não conhece a Bíblia. A própria Bíblia em Coríntios diz assim: não proibais falar de Deus. Está escrito lá. Vamos lá. Mas vamos tratar a questão da oração em línguas para a interpretação. Quando eu oro em línguas, cadê? Agora fiz falta da Daí. Se vocês não sabem, a Daí tem um dom de interpretação de línguas, tá? Ela só precisa desenvolver. Tá? É Daí mesmo, a esposa do Fabrício. Então, presta atenção. Se tiver alguém aqui que tem línguas para interpretação, e ele ora, isso produziu alguma coisa para a igreja? Não. Mas quando a Daiane tomar o papel de Deus e falar, assim disse o Senhor, isso, aquilo, outro, o que edificou a igreja? Foi a oração ou a interpretação? Viu? O que foi? Foi a oração ou a interpretação? Deixa eu tirar uma dúvida para vocês. Vamos lá em Coríntios 14. Eu quero unir os textos para vocês, porque isso é confusão. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Eu já estava lá e eu fui. Vai lá, vou ler. Vou usar a versão de baixo, tá? Eu vou ler no verso 2, 3 e 4. Tem gente que desvincula, ele desvincula o 3 e por isso se mata e não entende por quê, mas não pode desvincular. Porque o que fala a língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, correto? Porque ninguém entende e Espírito, o que ele fala? Quais são os mistérios? Se você for em Coríntios 2, lá ele está falando. São as coisas que Deus preparou para você e que o Espírito Santo vai revelar. Mas deixa esse assunto com uma da hora. Vamos lá, vamos para outro verso. Mas o que profetiza faz o quê? Fala aos homens. Agora presta atenção nisso. Para o quê? Exortação e de novo, para exortação e consolação. Quem profetiza, quem tem o dom da profecia, tem um profetão, tem os profetinhas, outro dia eu explico isso melhor. Esse dom só funciona e só é real se trazer essas 3 coisas. Ele tem que edificar, ou exortar, ou consolar. Não necessariamente as 3, mas uma dessas 3 tem que estar envolvida. Então, profecia tem que produzir edificação. Então, quando eu profetizo, eu estou edificando. Então, quando o profeta está profetizando, ele está edificando a igreja. Agora vamos continuar. Verso. O que fala em língua desconhecida faz o quê? O que ele faz? Vocês entenderam o que vocês acabaram de ler? Não, provavelmente não. Vamos lá. No verso anterior, ele diz que quem profetiza, edifica. E aqui nesse verso, ele diz que quem fala em línguas, edifica. Então, quando eu estou falando em línguas, eu estou profetizando o plano de Deus para a minha vida. Mas já não é mais eu falando com a minha mente, é o próprio Espírito Santo profetizando este plano. E quando ele consegue trazer uma pequena revelação para nós,
eu conheço a verdade. Eu falo assim, você conhece princípios, porque a verdade tem que transformar. Princípios pode ser aplicado nos humanos. A verdade transforma e liberta. Se você não foi transformado e liberto, você conhece princípios e não sabe de nada. É um ignorante soberbo que nada sabe. Vixe, eu fui chamado de enganador. Ovelha negra, aquele que não prestava. Sério, gente, vocês não têm noção. Ah, não tinha dó, não, eu não menti. Sobrou até por ver se daí um dia. A gente não pode lá da igreja. Vou te entregar você pro Wilton. O Wilton vai pegar no seu cordeiro. Mas saber princípios espirituais não é andar com Deus. Andar com Deus é aplicar os princípios. Eu posso saber tudo da nossa vida, eu posso saber tudo do jejum, eu posso saber tudo da adoração, eu posso saber tudo do louvor, tudo da meditação, e me gabar por isso, e não mudar um centímetro da minha vida. Por quê? Porque eu acredito que eu sei princípios, eu sei tudo. Quem sabe onde é a Bahia? Não estou brincando, você. Quem sabe onde é a Bahia? Bahia, o estado da Bahia. No Nordeste. Todo mundo sabe que a Bahia fica no Brasil, não sabe? É logo ali, ó. É logo ali, né? Ah, no fim do mundo. Vocês concordam comigo que a Bahia fica mais ou menos uns 3.500 a 4.000 quilômetros daqui? Certo? Mais ou menos isso. Eu vou ter que pegar a BR-153 para ir para a Bahia, né? Passar ali. Depois pode mudar de rodovia, mas no começo eu vou ter que ir por aqui, não tem? Avião é mais rápido. Deus é mais rápido, Avião. Não, avião o quê? Mas é crente, rapaz. Vai de carro, vai mais devagar, vai estourando no caminho. Medo de voar. Eu vou chegar lá mais edificado. O dia que eu for pregar lá na Bahia lá, eu já falei com o pastor Sérgio, eu vou de carro. Quero ir de carro, por quê? Porque eu vou começar a ler, eu vou chegar lá no Apocalipse. Entendeu? É meio longo. Meu irmão foi para lá de avião, ele leu o Novo Testamento todo dia. Imagina de carro, Vai ser a viagem dele, do medo. eu vou sair daqui e falar, eu estou levando a fé que é minha para o nível de vocês. Quando eu chegar lá, eu estou com a fé maior do que quando eu saí do prêmio. Rapaz, a minha fé está gigantona, hein? Mas presta atenção, saber aonde é a Bahia, saber como ir à Bahia, nos faz morador da Bahia. É a mesma coisa nos princípios espirituais. Sabemos, não muda nada. Entender sobre o assunto não muda nada. Fala. Pastor, microfone. Os princípios que eu estou entendendo hoje, através da Deus, a revelação de Deus, se liberte, transforma. Exatamente. Então, daí você vai entrando, trabalhando na revelação de Deus, você vai se transformar. Agora vamos ver, vamos provar isso na Bíblia, porque aqui no crente é de fé, as igrejas são de fé. Vamos lá, vamos na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 em diante. Amém? Vamos ler. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deixa eu traduzir isso de forma bem simples. Você não faz nem ideia. Começa a achar assim? Esse é o resumo desse versículo. Agora vamos ver a versão corrigida, que eu sou mais acostumado. Mas como está escrito? As coisas que o olho não
novo, são. São é uma coisa que Deus vai fazer ou que já está pronto? Está pronto. São as que Deus preparou para quem? Para quem? Quando Jesus foi perguntar para uma pessoa se ela amava ela, Jesus deixou claro uma coisa: aquele que me ama faz o quê? Guarda. Aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Ai, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Você pratica aquilo que você aprendeu de comandar com Ele? Ou não? Você não ama o suficiente. Você precisa amar um pouco mais. Entendeu? Ah, não, eu sei tudo do assunto. Não vai resolver. Não vai resolver. Vamos continuar, verso 4. Verso 10. Vamos lá, a versão mais antiga, que é de baixo. Mas Deus nos revelou por quê? Pelo seu Espírito. O que Deus faz para nós? Ele revela. Ele revela. Presta atenção. Ele disse que Deus preparou. E ele disse que o Espírito Santo está lá para nos ensinar. Mas olha como que ele vai fazer. Através de revelação. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Vamos parar na primeira palavra Espírito aqui. Porque é o Espírito. Ele está falando de que Espírito aqui? De que Espírito? É o Espírito Santo? Lâmpada é o Espírito de quem? Do homem. Aquele que vai penetrar todas as coisas de Deus com o auxílio do Espírito Santo é o Espírito, é o seu coração. É o seu. Depois eu explico isso melhor para você. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito Santo já sabe, não sabe? Então ele vai revelar para quem? No meu Espírito. E o meu Espírito vai penetrar todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Como que Deus vai entrar nas profundezas dele mesmo? Ele não precisa de revelação para ele mesmo. Quem precisa de revelação sou eu. É eu que estou entrando nas profundezas de Deus. Outro dia eu faço um ensino sobre isso. Próximo versículo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está em você, trazendo revelação. E quando você se entrega para o Espírito Santo, você entra na profundidade do que tudo que Deus é. O rio significa quem? O Espírito Santo. Vocês lembram dessa profecia? As águas estão onde? Luz e arqueiros. Depois as águas estão onde? Depois as águas estão onde? Quem estava entrando nas águas? O homem. Quem está sendo aprofundado ao ponto de ser levado pelas águas? As águas é o Espírito. Mas quem se aprofunda e se aperfeiçoa sou eu. Eu sei que vocês nunca aprenderam isso com profundidade. Um dia nós vamos ter que fazer só um ensino só sobre isso. É eu. A gente joga tudo com o Espírito Santo ali naquele texto. E não é tudo o Espírito Santo. É eu que estou mergulhando. É eu que estou indo profundamente em Deus. Através dos princípios espirituais. Através das revelações que Ele vai me dando. Eu vou me posicionando dentro de tudo aquilo que eu sou em Cristo. E não o que eu serei. É dentro de tudo aquilo que eu sou. Mas eu preciso de revelação para isso. Deu para entender agora um pouquinho mais? Isso, eu sei. Vocês querem que eu explique melhor?
Aonde o Espírito Santo ora? Não, que lugar? No meu? No meu? Meu Espírito. Deus se revelou a mim aonde? No meu? E é o meu Espírito que está entrando na profundeza. Então isso não está errado. É o meu Espírito que está sendo aprofundando em Deus. Conseguiu entender agora? Deus se revelou a mim pelo Espírito. Deus se revela a mim com o meu Espírito. Vocês têm que entender uma coisa. Antes de eu nascer de novo, nossa, vocês têm que lembrar. Antes de eu nascer de novo, eu era o quê? Eu era uma criatura natural. O que é nascido da carne é o quê? E o que é nascido do Espírito? O que é nascido do Espírito é o quê? Ele é. O que você é? Você é um Espírito que tem uma alma e que mora no corpo. Repita comigo: eu sou um Espírito que tem uma alma e que mora no corpo. De novo, eu sou um Espírito que tem uma alma e que mora no corpo. Vocês conseguem ver isso? Que você é uma criatura espiritual. Eu estou orando para ser espiritual. Não, você precisa aceitar Jesus para ser espiritual. Porque aí você é nascido do Espírito e você é espiritual. Agora, o irmão espiritual é aquele que é sério, fechado, carrancudo, não. Aquele irmão sério que é fechado, carrancudo, ou ele é mal amado ou é soberbo. Entendeu? Cara fechada não é espiritualidade. Não briga dessas coisas, porque eu não gosto dessas coisas. Você joga videogame? Carnal, pecado. Quantos anos você tem? 14? Você tinha que ter abandonado esses pecados da adolescência. Vocês estão bem porque estão muito sérios. Deus está aqui. Mas ele não estava aqui quando nós chegamos, ele disse que está em todos os lugares. Não, eu chego atrasado, porque ele pode chegar no meio do louvor. Deus mora no meio do louvor. Vocês não conhecem essa piada, é muito usada por aí. Os irmãos chegam no meio do louvor e chegam junto com Deus. Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. As duas primeiras vezes que vocês cantam é à toa. Ele só chega no terceiro, só. Na hora que vocês vão passar para o terceiro dia, Deus fala, vai passar entrar. Aí alguns aí vão e falam assim, rapaz, por isso que eu só consigo sentir a unção depois do terceiro dia. Não, porque você levou 2 anos para a tua alma acalmar. Foi só isso.
Na próxima quinta, se o Senhor permitir, e vocês me cobrem, por favor, eu quero ensinar para vocês, porque já passou o horário, eu quero ensinar para vocês um processo que chama-se o processo do espelho. Vocês prometem que vão me cobrar? Posso falar, né? Vocês me cobram, tá? Próxima é você já perguntou para cada dia. Pastor, antes que você diz, eu vou chamar o diaconia para te pegar, eu estou ali fora. Me lembrem de eu ensinar para vocês o processo do espelho. Entendeu? Por quê? Porque quando você está entrando em Deus, você está passando por um processo que chama o processo do espelho. Fala, filho, por exemplo. Isso, vamos lá. Isso. Então, o que é o sofrer com Cristo? É nada mais é do que me entregar aos princípios espirituais. Romanos 12, lá em cima, por favor. Ao sofrimento de Cristo. Romanos 12, se eu não me engano, 2. Abre para me ter certeza. Não, rogo-vos, pois, irmão. Isso. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos. O que você tem que apresentar? O seu corpo. Em sacrifício. Isso é sofrer para Cristo. Vivo, santo e agradável a Deus. Porque isso é um culto racional. Eu já ensinei sobre o que é um culto racional para vocês? Não? Tá, então deixa eu falar aqui rapidinho. Culto racional é quando eu sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Eu sei por que eu oro em línguas, eu sei por que eu jejuo, eu sei por que eu medito. Isso é um culto racional. Você me entendeu agora? Na hora que ele está culto lógico, então eu tenho certeza do que eu estou fazendo. E eu sei aonde aquilo vai me levar. Aí é onde entra os princípios. Então viver os princípios é um sacrifício. Vivo, santo e agradável. Isso é um culto racional. Agora o verso de baixo. E aqui vai estar o meu sofrimento. E não vos amoldeis. Eu gosto da versão de James. Amoldeis. Em outras palavras significa: não se coloque no molde do sistema desse mundo. Não se adapte na forma de agir e pensar neste mundo. Mas sejam transformados, como a versão de baixo, pela renovação do vosso entendimento. Está difícil de cima. Mas sedes transformados pela renovação de quem? Renovação de quem? Mente é renovada, conforme eu pratico os princípios, e Deus vai trazendo as revelações. E aqui está o sofrer com Cristo. Quando eu me entrego aos princípios, é fácil, gente. Quem aqui pode levantar a mão e falar que jejum é gordurinho? Levanta a mão. E passar vários tempos orando em línguas é facinho. E adorar a Deus. E louvar. E ler a Bíblia. Me responde para mim. É ou não é um sacrifício fazer isso daí? Esse é o sofrimento que nós temos que sofrer com Cristo. Necessidade, dores físicas, problemas familiares. Nós temos que nos posicionar na fé e paralisá-los. Entendeu? Quando Paulo disse: traga no meu corpo os sofrimentos de Cristo, ele está falando: eu pratiquei muita coisa, gente, vocês não sabem, tanto que eu já me aprofundei em Deus. Ao ponto que ele olhou para o Coríntios e falou assim: se eu juntar tudo aí, vocês não orem em mim, tanto que eu já não. Entenderam? Consegui responder essa questão? Consegui? Posso encerrar? Alguém tem alguma pergunta? Amém? Fiquem de pé. Você quer entender um pouquinho mais?
A igreja valoriza? Não. Depois você cata sua Bíblia em Efésios, depois você lê. Mas o que significa renovadamente? Quando nós recebemos Jesus, nós viemos com a mentalidade do mundo. Nós pensamos como o mundo, nós agimos como o mundo. Todas as nossas decisões são baseadas no sistema mundano. Quando nós recebemos Jesus, então, eu tenho que catar toda a minha forma de pensar do mundo e colocar na forma de pensar de Deus. Agora, por favor, você queria ler Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. Eu vou explicar aqui como que eu faço a renovação. Isso, esse mesmo, depois ele vai ler o 10. O que também aprendeu? Vê o 8, que está escrito no 8. Isso, é o 8 que eu queria. Quanto mais, irmãos meus, se você voltar alguns versículos, que eu não vou voltar, ele fala sobre a ansiedade que vem do mundo. Um outro dia eu ensino isso para vocês. Quanto mais, irmãos meus, tudo o que é, repete comigo. Tudo que é, 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 se alguma virtude há, e se há um louvor, o que você tem que fazer? Esse é o processo da renovação da mente. Paulo fala como renovar, e ele deixa escrito o que você tem que fazer. Você tem que pensar no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Se existe alguma virtude, ou o conhecimento de Deus no assunto, e se existe algum louvor ou aprovação de Deus, isso tem tradução que diz isso que ocupe o vosso pensamento. Entendeu? Isso que é renovar a mente. Você substitui toda a sua forma antiga de pensar por essa. Conseguiu entender agora? Então depois você chega em casa, medita lá desde o verso 6 em diante, que ele vai estar explicando. Aí no outro ponto eu ensino sobre isso. Amém? Conseguiu entender mais? Pode tirar fora. Isso não é honesto, não é puro, não é santo, não é justo. Exato. Matou. Trocando o pensamento. Não pegando aquele pensamento. Entendeu? Tipo assim, aquela hora que você está lá pensando, o Jair também só fica na igreja no domingo, hoje não foi mais nada. É só um pensamento com orgulho. Então, na hora que você pensa, esse pensamento não é justo, não é puro, não é santo, não há louvor disso. Então você retira isso do pensamento. Entendeu? Tadinha, eu também fiz ela uma situação complicada. Já era brincadeira, tá, Jair? Pegou, irmão? Qual que é o mundo da ceia, pastor? Fala para nós. Adiante, puxar a ceia para mais para frente. Vamos ouvir domingo, mas vamos repetir agora. Ai, gente, coloca a mão no seu coração. Pai querido, nós te agradecemos, porque de fato a tua palavra é a verdade, e nós podemos nos posicionar e viver de acordo com ela. Pai, nos auxilie e nos ensine cada vez mais, traga cada vez mais revelação de quem tu és, porque nós queremos entrar nas profundezas do Senhor, nós queremos ver tudo que é verdadeiro, nós queremos pensar em tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Pai, nós queremos começar a agir e pensar como o Senhor, e nós sabemos que nós precisamos nos posicionar, não como apenas conhecedores de princípios, não apenas como aquele que olha para a palavra e vai e logo se esquece de como é, mas queremos ser praticantes desta palavra. Queremos viver de acordo com a tua verdade, cada vez mais, para viver as profundidades e aquelas coisas que os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos não ouviram,
nem jamais penetrou em nosso coração. Essas coisas é o que vamos viver através de um relacionamento profundo com o Senhor. Isso é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de